Revelação divina. Como o silêncio pode destruir vidas em 3 milagres sobrenaturais. Maria, uma mulher de 37 anos, estava prestes a descobrir o poder transformador da fé em meio à escuridão. Mãe solteira de João, um garotinho de 8 anos que lutava contra uma doença que deixava os médicos sem esperanças, ela passou meses se entregando a orações fervorosas na capela da pequena cidade onde cresceu. A capela, iluminada por velas tremeluzentes, tornara-se o templo de suas esperanças e medos. Ao lado de Dona Jurema, sua mãe de fé inabalável, Maria lutava contra a tristeza que a isolava. O silêncio que a cercava, um eco desconfortável, parecia esmagar sua alma. As pessoas, em sua maioria, evitavam comentar sobre a condição de João, temendo que, ao fazê-lo, estivessem demonstrando falta de fé. Em uma noite arrepiante, cheia de estrelas que pareciam escutar suas preces, Maria lembrou-se das palavras do pastor Carlos. A oração é um grito e o silêncio é uma sombra, ele sempre dizia. Determinada a não deixar o silêncio consumir sua vida, em uma roda de oração na capela, Maria levantou a voz. Meus irmãos, preciso compartilhar a cruz que carrego. A frase saiu como um clamor desesperado do fundo de sua alma. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, ao passo que outras mães, tocadas pela coragem de Maria, começaram a compartilhar suas próprias lutas. O que antes era um murmúrio se transformou em vozes unidas, criando uma sinfonia de fé que fazia vibrar as paredes da capela. O ar se encheu de uma tensão eletrizante. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Vamos continuar. As horas passaram em oração intensa e Maria sentiu que as portas do céu se abriram. Naquela noite, ela decidiu levar João até a capela, onde o pastor Carlos haveria de orar por ele. O que ocorreu então foi algo que poucos poderiam fatiar. Enquanto o pastor Carlos pronunciava palavras de bênção, uma luz suave e quente envolveu o menino, e Maria sentiu uma paz inexplicável entrar em seu coração. Deus estava ali, naquele momento. No dia seguinte, um vizinho que não via há meses atravessou a porta de sua casa trazendo uma receita caseira. Ele afirmava que havia encontrado um remédio que poderia ajudar. Surpreendentemente, após utilizá-lo, João começou a sentir um alívio que Maria não ousava esperar. O terceiro milagre foi o mais sutil, mas também o mais poderoso. A comunidade começou a orar com um fervor renovado, como se as almas antes paralisadas pelo medo agora pulsassem em harmonia. Mas, enquanto a esperança florescia, Maria se via diante de um abismo. E se os milagres não fossem o que pareciam? O que isso significaria para a fé dela e da comunidade? As dúvidas ameaçavam envolver seu coração mais uma vez. E o que estaria à espreita, esperando para ser revelado? As respostas divinas estavam mais perto do que ela imaginava. Mas o que mais o destino tinha reservado para essa luta de fé em busca de um novo amanhecer? Maria acordou naquela manhã com um misto de ansiedade e esperança. O olhar de João, que havia brilhado durante a oração na capela, agora carregava uma leve tristeza. Ele balançava as pernas, absorto em pensamentos, como se também carregasse um peso invisível. Maria se sentou ao seu lado e, acariciando os cabelos cacheados do menino, perguntou: "O que foi, meu amor?" João hesitou um momento e com a voz suave respondeu: "Mamãe, e se eu não ficar bom de verdade?" As palavras do filho cortaram o coração de Maria, que rapidamente se lembrou de suas próprias dúvidas. Havia um ângulo da paz que sentira perto do altar que ainda não parecia completo. Decidida a não deixar que a insegurança dominasse, Maria respirou fundo e sorriu. "Você vai ficar bem, querido. Deus está cuidando de você." E, enquanto falava, uma certeza interna começava a surgir. A promessa divina era maior do que qualquer sombra de dúvida. Conversaram mais um pouco sobre o que fariam naquele dia.
Maria decidiu que levaria João à capela novamente, mas não apenas para orar. Ela queria que o menino experimentasse a alegria da comunidade que agora florescia. Então, juntos, escolheram roupas especiais. João vestiu sua camiseta favorita e Maria usou um vestido que ela tinha guardado para um dia especial. Na capela, algo estava diferente. As paredes pareciam pulsar com uma energia nova. Várias pessoas já estavam reunidas e a musicalidade suave dos cânticos preenchia o ar. O amor e a solidariedade estavam palpáveis. Mas, ao mesmo tempo, um sussurro de incerteza ainda pairava entre alguns membros da congregação. Ao ver muitos rostos conhecidos, Maria sentiu o calor da união. Algo dentro dela começou a vibrar. O pastor Carlos entrou, seu semblante sereno irradiado a confiança. Ele se dirigiu à congregação e falou sobre a fé que move montanhas, sobre os milagres que ainda aconteceriam. A cada palavra, Maria percebia que o silêncio que a cercava logo se dissiparia. Mas o que fez com que o coração dela disparasse foi o olhar do pastor, que buscava Maria entre a multidão. Tem alguém aqui que está se sentindo dividido entre a esperança e o medo, ele proclamou. Aonde quer que você esteja, Deus vê você e quer que você saiba, a luz vencerá a escuridão. A congregação se agitava, as vozes se uniam novamente, mas agora impulsionadas por um desejo coletivo de se entregar à fé. Maria sentiu que o fogo da esperança começava a acender dentro de sua alma. Mais uma vez, levantou sua mão. Voz junto aos outros, e a comunhão de preces criava uma onda poderosa que subia aos céus. E foi ali, no cerne daquela oração vibrante, que algo começou a acontecer. Maria percebeu que as mãos estavam unidas, mas o foco estava em João. As pessoas olhavam para o menino, como se a cura dele pudesse ser o divisor de águas para todos. Seriam aqueles olhares realmente de apoio, ou haveria algo mais profundo por trás deles? As perguntas voltaram. Maria olhou para João, que sorria timidamente, e uma inquietação surgiu dentro dela. Era como se cada pessoa aguardasse um sinal, um milagre que mudasse tudo. O que elas realmente desejavam, o que estavam dispostas a perder ou a ganhar por isso. Enquanto as vozes se elevavam em louvor, a dúvida de Maria se transformou em um clamor silencioso. E se, na busca por respostas, estivesse prestes a descobrir algo muito maior do que ela havia imaginado? As horas pareciam passar em um compasso divino, e o que até então era esperado, agora se tornava um mistério a ser desvendado. Ao final da oração, o pastor Carlos fez um convite que Maria não esperava. Venham aqui à frente aqueles que desejam ser ungidos com o óleo da fé. Hoje, a força do Senhor está entre nós. Agora, os olhos estavam todos voltados para ela e João. O que faria? O que essas decisões significariam para o futuro deles? O que estava prestes a ser revelado? Mais uma vez, Maria se viu no limiar de um novo amanhecer. Maria sentiu seu coração acelerar. O convite do pastor Carlos reverberava em sua mente. Era um momento de escolha, e os olhares dos membros da congregação estavam fixos nela e em João. Em um instante, o mundo ao redor parecia silenciar, como se a própria atmosfera estivesse aguardando sua resposta. Ela virou-se para João, que ainda sorria, embora nos olhos dele brotassem lágrimas. Ele parecia confuso, uma mistura de expectativa e medo. Com certeza sentia a tensão no ar. Maria se agachou e enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto do garoto. "Você está pronto, meu amor?" ela perguntou, consciente de que essa decisão ia muito além de uma simples oração. João assentiu, e um brilho intenso tomou conta de seu olhar. Aquilo fez Maria sentir que a luz dentro dele era mais forte do que qualquer sombra que ousasse se aproximar. Ela então pegou a mão do menino e caminhou em direção ao altar, seu coração pulsando dentro do peito. Outros membros da congregação começaram a se aproximar também, e um calor acolhedor preenchia a capela. Quando chegaram à frente, Maria sentiu um ímpeto de coragem crescer dentro dela. O pastor Carlos a viu e sorriu, como se estivesse ciente do que estava em jogo. Ele fez um gesto convidativo, e logo os dois se encontraram cercados por outras pessoas dispostas a receber a unção. "Deus já preparou algo especial para vocês", disse o pastor, sua voz ressoando como um eco divino. "Quer que você saiba que cada passo de fé abre portas que estavam fechadas. É hora de receber." Maria sentiu suas mãos tremendo enquanto o pastor ungia a testa de João com o óleo.
O toque era morno, uma unção suave que parecia penetrar na alma do menino. Ao fazer isso, ela experimentou uma onda de paz a invadir seu coração. A sala estava assim preenchida, não apenas com a presença física de todos, mas com um amor e uma energia que transformavam aquele lugar em um espaço sagrado. Na fé, nós declaramos a cura e a libertação sobre a vida do João, proclamou o pastor. O eco de suas palavras fez com que as vozes da congregação se elevassem em uníssono, um momento de clamor que trouxe a confirmação do que todos estavam buscando. Maria estava ali, envolta em um manto espiritual poderoso, e pela primeira vez sentiu que suas dúvidas estavam perdendo força. Mas nem tudo era um mar de rosas. Enquanto a congregação se unia em louvor, algo escuro e inquietante começou a surgir dentro de Maria. Ela olhou ao redor e percebeu que alguns rostos na multidão estavam profundamente marcados pela dor. Olhares que imploravam por respostas, que carregavam a pesadíssima carga de questões não respondidas. Havia um homem de cabelos grisalhos aos fundos que olhava com um semblante cheio de tristeza. Ao lado dele, uma mulher com os olhos marejados de lágrimas segurava a mão de uma filha pequena que parecia mais fragilizada a cada instante. A conexão entre a dor coletiva e a alegria daquele momento a deixou pensativa. O que aquelas vidas representam na grandiosidade de Deus? Uma questão começou a vagar em sua mente. Até que ponto o silêncio da angústia poderia ser quebrado e os milagres poderiam realmente se manifestar? Maria se viu dividida entre o conforto que havia encontrado e a incompreensível dor de outras almas. Quando a unção terminou e o pastor Carlos fez um apelo final para que todos buscassem a sua própria cura, o calor que preenchia o ambiente foi substituído por uma expectativa tensa. Fechem os olhos e escutem. O que Deus quer nos dizer agora? Que respostas Ele tem para nós? As palavras do pastor reverberaram e o espaço parecia vibrar em resposta. Maria fechou os olhos e fez um pedido silencioso, quase instintivo. E se o que estava prestes a ser revelado fosse mais do que a cura de João? Uma luz acendeu dentro dela, impulsionada pela incerteza e pela esperança. Assim que os olhos se abriram, algo mudou no ambiente. Pequeninos sussurros extraídos das almas aflitas começaram a preencher o ar. E no fundo da capela, Maria percebeu uma luz que parecia dançar, como se estivesse viva. O que aconteceria a seguir? Quais verdades estavam prestes a vir à tona? Maria sentiu um frio na espinha ao ver a luz dançando no fundo da capela. Era como se algo estivesse prestes a se revelar, algo muito maior que todos ali poderiam imaginar. Aquela dança luminosa pulsava em sintonia com os sussurros, formando uma melodia suave que ecoava pela alma de cada presente. Ela fechou os olhos novamente, buscando entender o que aquilo significava. Os murmúrios da congregação cresceram em intensidade, criando um clima de expectativa que envolvia tudo ao redor. Naquele instante, cada dor, cada lágrima e cada desejo pareciam entrelaçar-se em um só clamor, como um rio que flui para um só destino. Maria abriu o coração em oração, pedindo que a luz trouxesse respostas não apenas para ela, mas para todos os que sofriam naquele espaço sagrado. O pastor Carlos, percebendo a situação, inclinou-se para a frente. Ele parecia estar em sintonia com o que estava acontecendo. "Irmãos e irmãs", ele exclamou, sua voz firme e contagiante. "Deus está aqui. A luz que vocês veem não é apenas luz, é a própria presença dele, esperando que nós tomemos um passo de fé." Maria sentiu um arrepio percorrer seu corpo. As palavras do pastor pareciam ecoar em cada canto da capela, ressoando com a certeza de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. João segurava sua mão com força, como se estivesse tentando transmitir sua coragem e fé. "Se você está lutando contra algo, se sua alma anseia por liberdade, venha à frente", convocou o pastor, em um tom que misturava urgência e esperança. Aos poucos, outras pessoas começaram a se mover, impulsionadas por um chamado interior. E ali estava o homem grisalho, os olhos fixos na luz que dançava. Maria viu quando ele se levantou lentamente, como se estivesse se libertando de um peso imenso. Ao lado dele, a mulher que antes segurava a mão da filha pequena começou a se erguer também. As lágrimas que antes escorriam por seu rosto deram lugar a um semblante de determinação.
Aquela transformação era palpável. A capela se encheu de uma nova energia. A cada passo que as pessoas davam em direção ao altar, parecia que a dor coletiva estava sendo transmutada em fé e esperança. Maria sentiu seu coração pulsar mais forte. Era um momento de libertação. Era como se Deus estivesse desenhando um campo de batalha, onde a luz estava prestes a prevalecer sobre a escuridão. Deus não nos abandonou, proclamou o pastor, sua voz ressoando como um trovão amoroso. Ele está aqui para trazer cura, não apenas física, mas emocional e espiritual. O silêncio da angústia será rompido. Levantando a mão, ele fez um gesto em direção à luz. Exatamente nesse instante, a luz que preenchia o ambiente começou a pulsar mais intensamente, criando um manto luminoso sobre aqueles que estavam em busca de resposta. Maria percebeu que a verdade divina estava sendo descortinada diante de seus olhos. O pavor do desconhecido começava a se dissipar, e a sala estava tomada por um fervor palpável. Ela sabia que existia algo profundo no ar, algo que poderia mudar tudo. Aquela não era apenas uma noite qualquer, era uma oportunidade de transformação que usava a dor como motor para o milagre. Então, enquanto todos rogam ao Senhor, um sussurro ecoou na mente de Maria. O que você está disposta a sacrificar para ver a manifestação de meu poder? A pergunta reverberou em seu ser, como um eco que não deixava espaço para dúvida. Maria sentiu uma pressão sobre os ombros e, ainda assim, um desejo ardente de se entregar. O que ela estaria disposta a deixar ir? O que Deus estava pedindo a ela? A luz dançava mais intensamente na penumbra, como se aguardasse sua resposta. E, no fundo de seu coração, uma nova pergunta começou a surgir. Até que ponto a fé poderia levá-la? O que mais Deus queria revelar a todos ali presentes naquela noite mágica? Ela estava a um passo de descobrir. O ambiente na capela parecia estremecer sob o peso da expectativa. As pessoas, agora unidas em um só clamor, estavam cada vez mais imersas na busca pela revelação divina. Maria olhou para os rostos ao seu redor e viu as esperanças se entrelaçando, formando um só coro de almas sedentas. Foi nesse instante que a luz ganhou uma nova dimensão. Fez-se mais intensa, iluminando cada canto da capela e trazendo um calor que abraçava os corações. Maria sentia que não era apenas uma espectadora, ela era parte daquela grande obra que Deus estava realizando. Viu o homem grisalho avançar com passos hesitantes, mas cheios de coragem, e a mulher ao lado dele finalmente deixando as lágrimas de trás, permitindo que a alegria começasse a surgir. Meu povo, é tempo de liberar a fé. É tempo de romper o silêncio que nos aprisionamos, gritou o pastor Carlos, sua voz agora mais alta, ressoando por inteiro no espaço. Quebrai as correntes, hoje é dia de milagres. Maria sentiu seu coração acelerar. As palavras do pastor estavam se infiltrando em seu ser como flechas de esperança. O convite estava feito, e cada um estava diante de uma escolha. O que estava disposto a sacrificar? O que poderia ser deixado para trás em nome de um futuro renovado? A pressão sobre seus ombros parecia um peso maior, mas ela sabia que era uma convocação para se libertar. Mestre, eu quero, foi o que finalmente formulou em seu interior. E mesmo que suas palavras não fossem audíveis, a atitude de entrega ressoava em sua alma. Então, ouvidos atentos, todos ouviram um suspiro coletivo, quando a luz na capela começou a pulsar com uma cadência quase rítmica, como batidas de um coração divino. Era como se o céu estivesse se abrindo para dar passagem a algo grandioso. As palmas começaram a soar, e aquele som unido tornou-se um hino de adoração que envolveu a todos, como se as barreiras entre o céu e a terra estivessem se desfazendo. Maria viu João ao seu lado, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Ele a puxou e juntos se aproximaram do altar. A luz estava em todo lugar, envolvia tudo e todos. Era uma presença palpável, como um abraço caloroso de Deus. Os murmúrios de adoração se intensificaram e mesmo quem estava hesitante sentia o chamado. Foi durante aquele fervor que uma mulher de cabelos grisalhos, que Maria não conhecia, ergueu sua voz num clamor. Eu deixarei a amargura, eu deixarei as mágoas do passado. E, com essas palavras, outros começaram a se libertar.
Um por um, as declarações de fé foram surgindo, criando uma atmosfera de cura. A luz crescia, tomando formas quase angelicais, enquanto a atmosfera na capela se transformava numa verdadeira manifestação da glória de Deus. As paredes pareciam vibrar com a nova energia. Cada batida chegou a ser sentida nos corpos, aquecendo as almas. Maria sentiu que aquele era um momento ímpar. Ela poderia tocar aquela luz, ela poderia se deixar envolver. O desejo de libertação crescia a cada batida de seu coração. Mas, de repente, um pensamento lhe atingiu. E se ainda havia algo em sua vida que precisava ser reparado? E se aquelas amarras em seu coração fossem mais profundas do que ela imaginava? O que mais Deus queria revelar? Ela percebeu que havia um poder imenso em sua vulnerabilidade, e foi nessa fraqueza que percebeu sua majestade, que ele poderia transformar completamente sua história. Enquanto o som da congregação se tornava um clamor sincero, ela sabia que a resposta estava próxima. Um novo milagre estava prestes a acontecer, e as perguntas ainda ecoavam em sua mente. Quem mais se levantaria? Quem mais romperia em fé? A capela ficou em um silêncio reverente, como se todos esperassem ansiosamente. Agora, quem ousará dar um passo adiante para a troca do seu silêncio por sua luz? O pastor levantou a voz, convocando. Maria estava pronta. Algo grandioso estava por vir, e sua alma ardia em expectativa. O que a luz ainda revelaria naquela noite? O que mais estava reservado àqueles que ousavam se libertar? Maria sentiu que o tempo havia parado. A atmosfera estava eletricamente carregada, com a certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O silêncio reverente foi quebrado lentamente por alguns murmúrios nervosos, mas, no fundo, todos compartilhavam a mesma esperança em um milagre. A luz pulsava, mais vibrante do que antes, como um chamado celestial a cada coração presente. "Eu me entrego!" Uma voz masculina ecoou ao fundo. Era Edu, um jovem que sempre lutava com suas inseguranças. Ao ouvir aquela declaração, um novo fervor tomou conta da capela. Os olhares se voltaram a ele, e inspirados por sua coragem, outros começaram a se levantar. "Eu deixo para trás as minhas dúvidas!" gritou uma mulher, sua voz entrecortada por lágrimas. Maria sentiu a força daquele momento. A ideia de deixar as cadeias das frustrações, mágoas e dúvidas estava no ar. Era como se um sopro de cura estivesse transbordando, tocando cada alma que ali estava. "Isso mesmo! O que mais estás disposto a abandonar? Olhem para a luz, ela é a nossa esperança!" O pastor Carlos exclamou, incentivando os fiéis. Todo o ambiente ganhou uma nova tonalidade, uma sensação de urgência e liberdade. Foi então que Maria finalmente conseguiu mover-se. Passo a passo, sentiu a capacidade de se libertar das sombras que havia mantido por tanto tempo. A luz brilhou ainda mais, e enquanto caminhava em direção ao altar, seus olhos se encheram de lágrimas. Cada passo parecia levar um peso a menos. "Senhor, eu entrego meu passado!" gritou, inconscientemente, deixando suas emoções fluírem. O som de sua declaração se juntou ao coro de vozes em clamor. O chão parecia vibrar sob seus pés. As paredes da capela, agora iluminadas por uma presença que transformava, ressoavam com uma energia palpável. Cada um que se levantava parecia uma vela acesa, iluminando não apenas a si, mas a todos ao redor. "Quero me libertar da comparação!" outro gritou. "Eu deixo a procrastinação!" alguém afirmou. A cada nova entrega, a luz parecia se expandir ainda mais, despertando novos ânimos. Maria percebeu que ali, naquele pequeno espaço, assomava-se um movimento de renascimento espiritual. E enquanto todos compartilhavam suas vulnerabilidades, algo incrível começou a acontecer. Pessoas eram curadas, segredos eram revelados. Os nervos e medos se dissipavam no calor daquela luz. Maria, absorvendo tudo, sentiu como se cada testemunho fosse uma nova musicalidade que se unia ao hino de transformação que ecoava em seu coração. De repente, uma forte corrente de vento atravessou a capela, levantando alguns pequenos papéis de preces que estavam ao centro.
Mas não eram apenas papéis, eram as esperanças e os sonhos de muitas almas. O vento parecia carregar aquelas súplicas, como se fossem entregues diretamente a Deus. Foi nesse momento que algo em Maria se quebrou de uma vez por todas. A lembrança de uma desilusão antiga surgiu em sua mente, uma dor que havia carregado por tanto tempo. Ela respirou fundo e declarou: "Eu deixo o medo do fracasso, Senhor." Assim que aquelas palavras saíram de sua boca, houve um silêncio profundo, como se o próprio universo estivesse prestando atenção. A luz que os envolvia tinha um novo brilho. O pastor Carlos, com um olhar perceptivo, apontou para Maria. "Você, minha filha, você é a prova de que a libertação é real." A congregação imediatamente virou-se para ela, e um profundo reconhecimento e amor preencheram o ambiente. Aquela luz que antes parecia uma presença distante, agora pulsava de forma íntima e concreta, como um abraço divino. Maria sorriu, o peso das dores de antigamente finalmente se dissipando como névoa sobre o sol. Mas, no fundo, uma pergunta persiste em sua mente. O que mais preciso deixar para trás? O que Deus ainda quer revelar? Com a expectativa alta e os corações abertos, cada um se preparava para um novo passo, e a capela estava prestes a experimentar algo ainda mais profundo. Quem se levantaria a seguir? E quais revelações aguardavam aqueles que se atrevessem a entrar ainda mais fundo na luz? O silêncio tomou conta da capela novamente, mas desta vez era um silêncio eletricamente carregado, uma pausa antes de um grande trovão. Todos estavam ali, com corações pulsando em uníssono, cada um aguardando a próxima entrega. A luz parecia dançar, como se estivesse viva, convidando todos a se aproximarem e a se despirem de mais do que apenas suas inseguranças. Foi nesse momento que Luísa, uma mulher de meia idade, se levantou. Seu rosto estava marcado pela luta e pela dor, mas havia uma luz nos seus olhos, uma faísca divina. "Senhor", ela começou, a voz trêmula, "eu deixo a vergonha que me paralisa." Aquela confissão ecoou, poderosa, e de repente, como uma onda, outros começaram a se levantar, um papel depois do outro. "Eu deixo a culpa." "Eu deixo a raiva." Cada declaração reverberava na capela, e a energia que a envolvia crescendo exponencialmente. Maria assistiu a tudo com um misto de admiração e força renovada. Era uma dança de libertação, onde cada pessoa parecia um passo na sinfonia divina que se desenrolava diante deles. O vento aumentava, como se o próprio Espírito estivesse soprando, e ao redor do altar, as velas já acesas começaram a brilhar intensamente, irreais. Maria, encantada com o poder daquele momento, fechou os olhos e permitiu que tudo a envolvesse, o calor da luz, a energia da entrega coletiva. Então, uma nova voz penetrante cortou o ar. "Eu deixo o passado que me define." Era Daniel, um homem que sempre encontrou dificuldade em se abrir. Ao ouvir suas palavras, todos sentiram um estremecimento de esperança. A coragem dele poderia ser o catalisador que selaria a transformação que aquele grupo tanto buscava. Naquele instante, as barreiras internas e inseguranças pessoais começavam a se esfarelar. "Vamos, irmãos, o que mais está guardado em seus corações? O que ainda impede a manifestação do que Deus está fazendo aqui?" O pastor Carlos exclamou com um fervor intenso, quase que como um profeta do passado convocando os que estavam ao seu redor a um novo começo. Maria se encontrou totalmente imersa nessa atmosfera sagrada, cada respiração se misturando entre desespero e esperança. No instante em que ela pensou em novas entregas, uma visão começou a surgir em sua mente. Ela viu-se de volta ao passado, em um momento que carregava um luto profundo. Lembrava-se da dor da perda e da tristeza que havia nutrido amorosamente no fundo de sua alma. Um frio indesejado a atravessou, mas era diferente agora. Com um novo entendimento, ela percebeu que cada uma daquelas dores era uma bênção disfarçada, um passo na montanha da fé. Ela se ergueu mais uma vez, esta vez com uma força renovada. "Eu deixo toda a tristeza que me prende", gritou.
e a luz na capela piscou intensamente, quase como se a própria criação estivesse celebrando sua coragem. O murmúrio de amém espalhou-se pelas paredes, uma onda de aprovação que fez o coração de todos pulsarem em ritmo acelerado. Cada um ali estava ressoando com a verdade de que a dor poderia ser transformada, que havia esperança na vulnerabilidade. Mas assim que a energia atingiu seu ápice, um estrondo de thunder se fez ouvir lá fora, fazendo todos olharem para o teto como esperavam um sinal. Naquele momento, balões de luz branquearam e uma sinfonia celestial começou a ressoar, como se a própria terra estivesse reagindo ao chamado divino. Preparem-se, irmãos! A manifestação de Deus pode estar mais próxima do que pensamos, o pastor Carlos bradou. A pergunta pairou no ar como um convite doce. Nossos espíritos estão prontos para o que Deus está prestes a revelar? E conforme a luz brilhava intensamente, cada um que ali estava se perguntava: qual será o próximo milagre que Deus preparou para nós? Qual revelação ainda está por vir que pode mudar nossas vidas para sempre? O tornado de emoção que envolvia a capela estava prestes a se intensificar ainda mais. A sinfonia de sons celestiais se entrelaçava com os batimentos cardíacos dos presentes, criando uma harmonia tão profunda que todos sentiam que o céu estava ali, bem diante deles. Maria pôde perceber que cada ato de libertação, cada entrega sincera, trazia uma nova camada de intimidade com o divino. Era como se Deus estivesse de mãos estendidas, pronto para elevar aqueles corações que ousavam arriscar-se ao falar suas verdades mais profundas. Luísa, ainda radiante após sua declaração, olhou ao redor e viu rostos de pura determinação. Se a dor pode ser transformada, também posso ser, pensou, enquanto um brilho de esperança iluminava seu olhar. Cada pessoa ali era uma vela acesa, aquecendo o ambiente, unindo histórias de sofrimento e recuperação, de medos deixados para trás e sonhos recuperados. O que mais precisamos deixar ir? Questionou o pastor Carlos, a voz firme e carregada de expectativa. O que mais está nos prendendo à escuridão? Sua pergunta brotou de um coração que buscava tocar o íntimo de cada fiel. Naquele instante, um homem alto com lágrimas nos olhos se levantou. Eu deixo o medo que me mantém em silêncio. Ao seu redor, um sussurro de concordância se espalhou, como se todos sentissem aquele medo sufocante que, por muito tempo, engessara suas vozes. Amém! Gritou alguém na multidão, e um calor se espalhou pela capela. Mais uma vez, a luz brilhou intensamente, quase ofuscante, à medida que os sentimentos emprestavam cor às paredes da capela. A atmosfera estava carregada, pulsante de vida. Maria, imersa naquele contexto sagrado, percebeu que ali, naquele espaço, cada um estava sendo não apenas ouvido, mas lavado e renovado. O som de um tambor ecoou, marcos de um novo tempo. Deixe o ódio! Deixe a frustração! Os gritos surgiam como fogos de artifício iluminando a escuridão. A frequência de entrega coletivamente expressa criava uma rede de amor incondicional, como se cada desabafo fosse um tijolo na construção da casa de Deus entre aqueles que ali estavam. O próximo milagre começa aqui! Exclamou Carlos, sem conseguir conter a emoção. Maria lembrava-se agora da primeira vez que sentiu a presença do Espírito Santo, como um sopro suave que a envolveu. Era uma sensação de segurança e paz. Mas agora, sua alma parecia através da tempestade, pronta para a tempestade. O que se dará a nós? Ela se perguntou, cheia de ansiedade e expectativa. Em seu coração, uma pergunta ressoava. E se estivermos prestes a testemunhar algo que mudará nossas vidas para sempre? Uma luz ainda mais forte se formou sobre o altar. E os olhares se voltaram para um grupo de jovens que havia se aproximado, tomados pela energia daquele momento. Eles tinham algo a compartilhar, e o ambiente carregado de fé parecia incentivá-los a dar um passo à frente. Com a incerteza em suas vozes, um deles começou. Temos um testemunho, um milagre que ocorreu entre nós. As palavras pairavam no ar, e a promessa de algo extraordinário a ser revelado deixava todos em suspense. A expectativa era palpável, como um fio de eletricidade, e a capela parecia respirar em uníssono, pronta para ser surpreendida. Que milagre está por vir? O que Deus irá revelar diante de nós?
A pergunta pairava, carregada de esperança. Agora, mais do que nunca, Maria sentiu a necessidade de se abrir, de compartilhar tudo o que havia guardado até ali. Era hora de se colocar na linha de frente da transformação. Que revelações e milagres aguardavam no horizonte? A capela estava em um silêncio reverente, a atmosfera densa de expectativa. Todos os olhos estavam voltados para o grupo de jovens, que, com a respiração entrecortada, parecia carregar uma mensagem poderosa. Maria podia sentir a ansiedade pulsando no coração da multidão, um desejo profundo de conhecer a intervenção de Deus. A luz sobre o altar continuava a brilhar intensamente, quase como se fosse um farol de esperança em meio à escuridão. O jovem que havia falado primeiro começou a relatar sua história. Eu atravessei um período muito difícil, anos de solidão e desesperança. O que eu não sabia era que Deus estava me preparando para um encontro sobrenatural. A voz dele tremia, mas a determinação em seus olhos era inegável. Um dia, enquanto estava em oração, eu perdi a noção do tempo. Senti uma presença tão forte, e foi ali que percebi que o silêncio que havia em mim não era paz, mas um peso. Os murmúrios nas fileiras da capela tomaram forma, cada um absorvendo aquelas palavras como se fossem flechas de luz. Ele continuou: naquele dia, eu deixei que o Senhor falasse ao meu coração, e a cada palavra que eu recebia, algo dentro de mim se quebrava e se reconstruía. Eu deixei o medo, a dúvida e a solidão. Outro jovem, tomando coragem, deu um passo à frente. E a mim, Deus mostrou que a dor é um testemunho e não um fardo. Quando eu ia me afogar em meu sofrimento, vi uma imagem de Cristo sofrendo por todos nós e entendi que meu calvário não era em vão. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas seu sorriso era profundo. Com isso, eu entreguei a minha dor e o meu passado a ele. A multidão estava hipnotizada, cada testemunho se traduzia em uma onda de libertação. Maria sentiu um calor crescer dentro dela, como se seu próprio fardo estivesse sendo suavemente drenado. De repente, aquela sala que antes parecia tão cheia de dor, agora ressoava com um propósito renovado. Uma jovem com um olhar determinado subiu ao altar. Eu tinha um segredo, algo que me consumia. Mas naquele mesmo dia, eu gritei meu desespero para Deus e Ele me trouxe a luz. Revelei a dor que estava escondida e ela se dissipou como neva ao sol. A empolgação desta jovem fez com que vários se levantassem de seus lugares, como se o próprio sol celestial estivesse despertando suas almas. Em meio aos relatos, a presença de Deus tornava-se palpável, sussurrando a cada coração sedento. Maria percebeu que aquelas histórias eram mais do que apenas testemunhos, eram convites para entrar em um espaço de cura e restauração. Com cada amém que ecoava, aquele lugar se transformava em um verdadeiro altar de milagres. Quando as vozes se calaram e a última história chegou ao fim, um profundo silêncio tomou conta do ambiente. Foi então que Carlos se aproximou do altar novamente. Se você sente que alguma coisa precisa ser entregue, venha, vamos orar juntos, porque aqui, neste lugar, as correntes vão se quebrar. Maria sentiu uma onda de coragem a invadir. É hora. Seu coração pulsava mais forte do que nunca, ecoando a verdade que ela guardava por tanto tempo. Eu também tenho algo a deixar ir, disse ela, tomando um passinho à frente, não apenas pelas palavras, mas pela fé que havia sido despertada. Conseguia imaginar os olhos do Criador fixos nela, prontos para recebê-la de braços abertos. O que mais está por vir? Se a atmosfera estava assim carregada, o que Deus poderia fazer naquele instante? A expectativa estava novamente elevada, a congregação aguardando ansiosamente pela próxima transformação. Um novo milagre estava prestes a caminhar por aquelas portas. Maria respirou fundo, sentindo a troca vibrante no ar. A energia da capela pulsava como um organismo vivo. Com lágrimas nos olhos e um coração fervendo de amor e fé, ela passou a mão pela testa, como que buscando clareza. Era o momento. Acolher o que estava guardado dentro dela era um milagre que a liberdade também precisava. Senhor, eu deixo toda a dor que me paralisou por tanto tempo. Eu deixo o medo de ser vulnerável. A declaração saiu de seus lábios como um sopro profundo.
Assim que Maria se libertou dessas correntes pesadas, uma onda calorosa percorreu seu corpo. Para sua surpresa, a luz voltou a brilhar de forma ainda mais intensa, preenchendo cada canto da capela com amor e esperança. O pastor Carlos sorriu, como se soubesse que a luta de cada um ali presente estava em processo de transformação. Amados, é hora da manifestação do amor de Deus. Preparem seus corações, porque algo grande está por vir. As palavras dele reverberaram através das paredes, batendo em cada alma como um tambor divino. Era tempo de cura. No fundo da capela, o homem grisalho que antes estava sentado, com lágrimas ainda em seus olhos, levantou-se uma vez. Mas ele começou a narrar sua história, a saudade do que perdeu e como a dor sempre o aprisionou. Eu sempre pereci em silêncio, mas hoje entendi que o silêncio pode ser um grito de fé e decidi gritar por minha vida. Sua voz, uma fusão de determinação e emoção, provocou um murmurinho entre os presentes. O espírito estava elevado e todos se uniram em expectativas coletivas. Assim que ele discorreu sobre vencer o medo e buscar aplicações nas promessas de Deus, as luzes de cada coração começaram a acender. Aquilo não era só sobre sofrimento, mas sobre o poder da transformação. Uma onda de liberdade passou pela sala, como uma brisa suave que trazia um novo amanhecer. Maria sentiu sua presença se solidificar. A dor que uma vez carregou parecia agora leve, quase como uma pena. Foi então que decidiu levantar os olhos e compartilhar o testemunho sobre a cura de João. Meu filho foi um milagre vivo, mas a verdadeira transformação que experimentamos foi do amor que nos cercou. A fé coletiva nos uniu e essa união trouxe cura. Ao compartilhar, suas palavras fluíram como um rio. Maria viu sorrisos se espalharem, ouvia a respiração das pessoas afinando com a sua. As vozes de amor, de dor e de superação se entrelaçavam em uma sinfonia poderosa. O som do Amém ecoava como um grito de vitória. Ali, no calor daquela capela, a luz do Senhor dançava, tocando cada alma. A dor não se apagava, mas se transformava em combustível para a gratidão. Deus está conosco, Ele nos trouxe até aqui por um propósito, Carlos exclamou, e a congregação fluiu em um clamor de concordância. Em uma dimensão espiritual, o que antes era apenas uma capela, tornou-se um verdadeiro espaço sagrado de conexão. Os momentos seguintes foram inesperados. A luz tomou formas e cores que nunca haviam sido vistas antes. Pessoas começaram a se mover, formando um círculo de orações. A união manifestava o poder curativo, como se a própria vida estava emergindo naquele espaço. Maria segurou a mão de João, olhando para o futuro com uma alegria interior. A luz refletida nos olhos do menino era mais intensa do que nunca. Estamos juntos, meu amor, e não importa o que acontecer, a esperança nos ligará eternamente. Ela apenas estava preparada para enfrentar o que viesse. E enquanto as vozes elevavam-se em louvor a Deus, um som de tambores guiava o ritmo da oração coletiva. Era um hino de libertação que invadia cada canto. O silêncio que outrora oprimia, agora era reverberado em adoração de corações abertos. Maria sabia que as correntes da dor haviam sido quebradas e que muitos milagres ainda aguardavam. Foi então que a luz irradiou-se como nunca antes. Naquele momento, todos experimentaram o abraço infinito do amor divino. Uma nova vida estava ali, e as almas já não sentiam o peso da solidão. As provas não haviam se dissipado, mas o amor e a fé haviam se tornado mais palpáveis do que qualquer dor poderia ser. Com corações renovados e esperanças reformadas, Maria sabia que aquela não era apenas a conclusão de sua luta, mas o início de uma jornada gloriosa. Enquanto as pessoas aplaudiam, risos e lágrimas de alegria intersectavam o ato de devoção. A capela pulsava como um corpo vivo, cheio de sonhos compartilhados. Cada oração, cada entrega e cada testemunho eram instrumentos na orquestra da vida. Como que no compasso da eternidade, todos ali sabiam que o caminho pela frente seria iluminado pelo mesmo amor que os reunira.
E assim, com a luz acompanhando suas vidas, Maria e todos os presentes deixaram a capela não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade forte e transformada, decidida a carregar as promessas de Deus e fazer brilhar essa luz no mundo. Por fim, não esqueça, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que transformarão você. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comentários são bem-vindos. Compartilhe suas reações e testemunhos sobre esse final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio.